Tô cansado de ter que ficar me adequando ao que o povo acha que tem que ser certo, que não é certo, sabe? E te é obrigado a perdoar, cara. Eu sou o Marcos. E eu sou o Luke. Nesse canal a gente comenta de tudo, então Comenta com a gente. Como foi a retirada do nome do meu genitor, da minha certidão e dos meus documentos? Vou contar e vou falar tudinho pra vocês agora. eu sei que é um assunto pesado, mas ele sempre tá rindo, ele sempre tá alto astral. Isso é Sempre bem tentando, acho que de certa forma, achar o lado bom de toda a história, né? Exatamente. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que perdoar é totalmente diferente de conviver, gente. Perdoar é totalmente diferente de você querer a pessoa na sua vida. O que você acha sobre isso? Eu acho que o perdão não é pra outra pessoa, é pra gente ficar em paz. E eu acho que você perdoar não quer dizer que você precise conviver. Independente de qual pessoa seja. Seja pai, mãe, irmãos, tios, tias, primos, amigos, seja lá o que for. É um tópico sensível pra qualquer pessoa, a questão do perdão. Então, acho que isso é muito pessoal e quando acontece tem que ser sincero. Acho que tem que vir de uma forma sincera, seguir em frente de uma forma que não seja um peso pra você. Você não pode cultivar e querer pessoas ruins dentro da sua vida, pois hora ou outra essa pessoa que é ruim por natureza vai cometer os mesmos erros e vai te adoecer. Eu sou a prova viva disso. Eu já excluí muitas pessoas da minha vida, principalmente familiares. Inclusive, se eles estiverem assistindo esses vídeos, eles vão saber que esse recado é pra eles. Entendeu? Ixi, Porque polêmica. eu não preciso expor nomes. Sim. Mas quem assistir aqui algum dia e se sentir identificado vai saber o porquê. Eu acho que quem tá assistindo a gente agora deve ser pessoas muito próximas. Se isso, caso impacte alguém, ou os nossos familiares e tudo mais, é só um fato. A gente tá Não relatando. dá pra mudar isso. Mas em relação à família, pai, mãe, a gente sabe, né? Quem foi nossos pais, quem foi as nossas mães, se eles foram presentes, se eles não foram presentes, entendeu? Principalmente se você for uma pessoa boa, aí que vai te fazer mal mais ainda. Meu genitor nunca exerceu a função de um pai, que é cuidar, dar abrigo, ser um pai presente, que ele nunca foi. Ele não, todas as funções de um pai, ele não teve nenhuma para comigo. E de fato ele O teu pai foi presente? Olha, eu acho que até minha infância foi bastante. Eu lembro de, nas minhas férias, ele comprar pipas pra gente soltar pipas em terrenos baldios. Eu lembro dele andar comigo de buggy pela rua. Eu lembro dele me levando, me trazendo aqui pro centro pra conhecer a galera do rock. Eu tenho muitas boas memórias dele até os meus 10, 11 anos. Depois disso que começou a minha adolescência, que as coisas começaram a mudar um pouco. Eu acho que as coisas mudaram um pouco a partir daí. Onde eu entrei na puberdade, eu comecei a engordar um pouco e eu percebia uma diferenciação na forma de me tratar. Eu não sei pra ele, porque as pessoas que estão fazendo esse certo mal pra outra, às vezes não têm noção. Sim. Às vezes é tão inconsciente que ela não sabe. Então, mas pra mim, eu já fui acusado de muitas coisas. Inclusive de estar usando entorpecentes Pelo teu pai? com 11 anos. Eu acho que a gente precisa parar de endeusar os nossos pais. Não que a gente tenha que odiá-los também, mas entender que eles não são perfeitos. A gente endeusa muito os nossos pais, né? A Idealiza. gente acha que eles são divindades que nunca erraram, que nunca cometeram algum erro, mas não é isso. Assim como a gente também erra, óbvio, a gente deve ter muita consciência do que a gente faz pro outro, porque ninguém é santo, né? Sim. Eu falei no começo do vídeo que eu parei de falar com muitas pessoas da minha família, me afastei por motivos bem pessoais. Quem garante também que eu também não possa ter magoado alguém lá atrás? Não só família, como amigos, sabe? Sim. Então, eu acho que, como você disse também, toda história tem dois lados. Eu acho que essa pauta deve ser falada entre as pessoas. Eu tenho muito problema em falar. ser um pai presente, que ele nunca foi, ele não, todas as funções de um pai, ele não teve nenhuma para comigo. E de fato ele nunca exerceu essa função. Tanto que precisa das testemunhas, né, gente? Vou falar mais pra frente sobre as testemunhas. E uma dessas testemunhas, que foi o meu amigo de infância, o Júnior, ele falou, né, como era na escola. Porque meu genitor, a gente nunca foi pra uma reunião da minha escola. Uma reunião. Eu sofri horrores de bullying na escola por eu ser gay. Mas não por eu ser gay, mas por eu ser e não poder falar que era, porque eu tinha medo de morrer quando eu chegasse em casa. E eu sofria muito. Eu não tive um pai que ia nos lugares, tipo, Você sequer foi criado por ele, eu né? nem conheci meu pai. Eu acho que, eu não sei o que é pior, se é ter um pai Um pai ruim
ou um pai que não é presente. No meu caso, eu não tenho referência, né? Hoje eu sei que eu fui criado pela minha avó, minha mãe, uma família muito matriarca, assim, onde as mães e as mulheres fazem parte dessa área do pai, né? Tipo, foram mãe e pai ao mesmo tempo. E eu sentia um pouco de falta, assim, tipo, no Dia dos Pais, sabe? Tipo, ou então em algum evento que tinha a ver com o pai. Então, no teu caso, talvez o teu pai não tenha sido tão presente. Ele foi em alguma festa de escola quando você era mais novo? Festas juninas, eu acho que ele ia. Eu acho que especial de Dia dos Pais, não. Eu faltava muitas aulas e ele nunca se importou em saber o porquê eu tava faltando aula. E mesmo se ele se importasse, gente, ele não ia fazer nada, entendeu? Eu tive depressão dos meus 11 anos até os meus 15 anos, por isso eu me mutilava, meus braços aqui é todo cortado por causa dele. E quando ele descobriu, ele não se preocupou em ver uma terapia pra mim, se preocupou em entender o que eu tava falando anteriormente que eu não lembro da minha escola fazer festas do Dia dos Pais. Eu acho que eles não faziam. Gente, sinceramente, eu não me recordo. Aí eu não sei se foi porque foi algo traumático, porque eu nunca vi meu pai, ou se de fato nunca existiu. Mas de uma coisa eu lembro. Minha mãe sempre presente. Escola. Eu vou até me gabar um pouco aqui, porque minha mãe era muito convocada à escola pra receber elogios de mim. Nunca foi convocada por nenhum tipo de traquinagem. Eu sempre fui um aluno muito quietinho, eu sempre gostei de sentar à frente do professor, ou mais próximo da frente possível, porque eu gostava muito de estudar. Talvez meu pai nem saiba disso, mas eu já ganhei até uma Olimpíada de matemática na minha escola. Eu era bem novinho. Então tem coisas assim, gente, que eu acho que de fato eu compartilho do mesmo do Júnior nessa parte. tava acontecendo, sabe o que ele me falou? Nunca me esqueço. Por que você não pegou uma corda e colocou logo no seu pescoço ao invés de fazer isso? Entendeu? Ah, Júnior, você guarda algum rancor dele? Gente, eu não guardo rancor nenhum. Desejo mal? Não desejo mal. Desejo bem? Não desejo bem. É uma pessoa que, como é que eu posso explicar? Gente, não tem sentido isso que ele tá falando. Eu acho que ele tá tentando amenizar todo o rancor que ele tem dentro dele. Uhum. Eu acho que isso é um ato de grito, assim, sabe? Da alma. Vou tirar o nome do meu pai, porque meu pai não foi presente, ele quase fez com que eu morresse, seja mentalmente, seja espiritualmente, seja com as falas, né? Porque tudo isso mata a gente um pouco. O pai não ser presente, ou então ele ser presente, mas ao mesmo tempo não ser tão presente como deveria ser de fato. Então tem vários casos e casos, mas eu tô falando da maioria dos casos. Eu acho assim que a gente sempre precisa contextualizar os nossos pais, entender qual foi o passado deles, compreender quais foram as dores que eles tiveram, mas tem coisas que não justificam. Tem coisas que não justificam. E a gente tá falando daquele pai, volto a dizer, daquele pai que é um pai ausente, um pai que agressivo, um pai que não é um exemplo de pai. Então, esse é um vídeo para esse tipo de pai, falando desse tipo de pai. Você tem um pai presente que seja incrível com você, provavelmente você tá muito à frente de muitos brasileiros na questão mental, porque tem um pai e uma mãe equilibrado, nos ajuda com certeza a alcançar coisas na vida, a alcançar lugares na vida de uma forma um pouco mais saudável, eu acredito. Porque tudo vem de base pra mim, sabe? Tipo, a minha concepção é que tudo vem da base. Passa tanta coisa na cabeça que eu... Não tenho nada contra, mas eu não tenho nada a favor. É uma pessoa que praticamente não existe na minha vida. Eu só tô falando sobre isso porque eu vou contar pra vocês. Primeiro eu vou explicar pra vocês como é que funcionou. Eu entrei com ação judicial porque é feito com ação judicial. Se você não tiver condições de arcar com um advogado, porque varia de estado para estado. Dentro da Bahia, esse é o primeiro caso de exclusão aqui na Bahia. E eu quero agradecer muito a minha doutora. Beijo, doutora Larissa Abaixo, que foi uma grande vitória pra gente. Então, é o primeiro caso aqui na Bahia, tá, gente? Só quero que vocês entendam isso. Eu, por exemplo, não tive custo nenhum. E se você conseguir comprovar pra lei que você não tem condições de arcar com esse processo judicial, você pode fazer ele sem custo, tá? Muita gente não faz porque não tem noção que isso, de fato, pode ser feito dentro da lei. Então, vou explicar pra vocês como é que funciona. Primeiro de tudo, gente, eu tive que ter testemunha. Então, Vânia depois... Meus amigos que cresceram comigo e viram como era a minha vida depois. Minha irmã que foi abandonada junto comigo, gente. Eu cheguei a passar fome com minha irmã. Nossa, então de fato, ele passou poucas e boas. Na verdade, só poucas com o pai. Passou momentos muito ruins com o pai dele.
Acho que de fato existe uma mágoa, um rancor muito grande. Difícil de superar algumas coisas. Ficou uma semana sem comer nada porque ele abandonou a gente. Nessa época, minha irmã tinha 13 anos de idade. Eu cheguei a pesar 40 quilos, tá? Por causa desse abandono que a gente passou fome. Então, quem ia prover as coisas pra gente enquanto de menor era ele. E ele não proveu. Ele optou por cuidar de filhos de outra pessoa que não era dele. E esses filhos que vão cuidar dele. Porque eu e minha irmã não vai. Quando ele tiver doido, caquete com a eu, a gente não vai. Não vai pra cá, joga essa bomba pra cima de mim. Não, eu não vou cuidar de ninguém, não. E eu quero que vocês entendam que, tipo, não é um processo. Vocês acham que é obrigação do filho cuidar de um pai na velhice? Um Não é assunto muito obrigação. polêmico. Filho não pediu pra nascer. Eu acredito que filho não pediu pra nascer, entendeu? Então, pai tem sempre que ser pai. Se o filho não é um bom filho, isso pra mim é um problema, se o pai é um bom pai. Eu acho que as coisas precisam ser de maneira equilibrada, sabe? Tipo, toma lá da cá. Eu ligo pra quem liga pra mim, entendeu? Não ligo pra quem não liga pra mim. Quem se faz presente, né? Tem uma música antiga que fala: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Isso é muito, como fala, muito a geração dos anos 1900 e bolinhas, onde eles achavam que isso era questão de honra. Mas vocês acham justo parar a sua vida? Às vezes você tem uma vida toda estruturada, às vezes você tem uma Pra vida cuidar de um pai, muito redondinha. É exato. depende do pai. Mas Pra mim, depende do pai. Depende do pai. Se meu pai fosse incrível, se meu pai fosse presente, tivesse me ajudado em várias questões, seja na questão financeira quando eu era mais novo, porque quem teve que prover tudo foi a minha avó, entendeu? Se ele não fosse um pai que em algum momento agrediu a minha mãe, um dos motivos que fez com que meu pai saísse da minha vida foi porque ele era muito agressivo. Então, assim, depende do pai. De fato, nesse caso, eu não faria nada. Eu não faria nada. Hoje eu tenho todo o contato com meu pai, tenho toda uma comunicação com ele, mas por respeito. Porque, de alguma maneira, eu quis saber da minha origem, entender quais foram os casos que aconteceram, saber do lado das duas moedas, mas sem dúvida, a minha família de berço, que é a minha avó que me cuidou, a minha mãe que me criou em algum momento, a minha avó que me criou desde novo, são a minha família, é a família que me deu educação, é a família que esteve ao meu lado. Não foi meu pai, a minha avó teve que ter sido pai e mãe. Então, quantas outras não precisaram, né? gostaria de ter um pai, mas talvez esse pai é um pai idealizado, entendeu? E não existe. E eu acho que, na verdade, a gente sempre vai encontrar problemas em qualquer tipo de relacionamento familiar. Seja com tio, com uma mãe, com um pai. A gente precisa parar de idealizar alguns tipos de relacionamentos como relacionamento... E romantizar, né? De romantizar, projetar. Porque a pessoa vai ser muito presente. Algumas pessoas são, de fato, né? Mas para você que vive um abuso com o pai, ou então já viveu um abuso com o pai, compreenda que não tá errado você sentir essa repulsa. Ela tem um motivo. Um mecanismo de defesa. Ela é um mecanismo de defesa e você precisa buscar algum terapeuta, algum psicólogo para poder lidar com tudo isso, porque a mágoa, de fato, ela acaba bloqueando algumas questões pessoais mesmo, tipo de crescimento, de avançar, porque isso vai te acorrentando. Então, Mas existe uma frase de uma música da Madonna: eu posso perdoar, mas eu não vou esquecer. e quem bate esquece, né? Quem apanha que não esquece. Que, briguei com meu genitor, vou fazer isso. Não, tem que ter provas concretas, exatas, de que, de fato, essa pessoa não exerceu um papel de um pai. No meu caso, gente, foi abandono, foi múltiplas agressões físicas, verbais, psicológicas. Foi também a questão dele ser extremamente homofóbico comigo, me ameaçar de morte diversas vezes, apontar arma pra mim pra tentar me ceifar. Então, isso tudo eu levei pra uma perita. E o que é uma perita? Essa perita psicóloga, gente, é que vai avaliar o caso, tá? Tudo. Vai ouvir as testemunhas, vai ouvir as pessoas ao seu redor, vai ouvir você e vai levar isso pro juiz, né? Levando pro juiz, aí o juiz que vai dar a sentença se de fato vai ter a retirada, de fato precisa ter a retirada, classificando como abandono, classificando como não foi um pai presente, uma pessoa que te constrangeu, e aí sim você pode retirar. Esse processo, gente, durou menos de 3 anos, durou ali 2 aninhos. E eu fiz logo porque ele tentou se aproximar de mim, de manhã, de minha irmã, e eles são besta, né? Eles são besta, eu não sou. Eu falei, gente, ele tá tentando se aproximar da gente agora, porque agora sou eu, agora é fácil, teve... Tá seco em São Paulo. Exatamente. Ainda existe isso. Não só de pais, né? Mas, tipo,
Nós que somos LGBT, nós que somos gays, a gente vê muito isso acontecer na vida de muitas pessoas que prosperaram, homossexuais que prosperaram, enfim, muitas pessoas da comunidade que de alguma maneira prosperou. E aí a família vai ali do lado, sabe, só pra poder sugar dessa energia da prosperidade. E isso é um grande problema. É por isso que o Júnior, ele já ficou atento. Todo o tempo do mundo, teve 20 e poucos anos do mundo e veio fazer isso só agora? Não tem como. Como você estava dizendo, em muitos momentos da nossa vida a gente precisou de ajuda. Seja financeiro, emocional, seja o que for. E eu acho que a família foi a última a dar um apoio. E é muito conveniente, depois de um tempo, simplesmente chegarem como se nada tivesse acontecido. E se a gente pontua qualquer coisa, a gente que é doido, viu? Porque a gente que é do mundo LGBTQNP+, a gente é taxado como doido se a gente pontua qualquer coisa que já fizeram pra gente. Não, nunca fiz isso. Você tá doido, isso é coisa da sua cabeça. Muito, na real. Sabe? Então, a desvalidação vem desde criança. É muito conveniente aparecer depois de um tempo que a pessoa está melhor financeiramente, tá melhor emocionalmente, porque com certeza esse crescimento foi longe das pessoas. Sim. Eu acho que isso é inegável. Eu, por exemplo, eu posso dizer com todas as letras que o meu crescimento profissional, emocional, se devem a total afastamento que eu tive dos meus familiares. Isso, assim, eu acho que eu posso dizer de olhos fechados, com toda certeza. Eu só pude evoluir depois que eu cortei esse laço. Porque tem muitos familiares que só nos adoecem. Entendeu? Então, assim, e foi dito e certo, porque ele deu coronhada de manhã. Eu cheguei a postar aqui uma vez no Instagram, que eu tive que levar a minha na delegacia pra depor, porque ele deu uma coronhada de manhã, furou o crânio de manhã, entendeu? E eu sempre aviso. Pra vocês terem noção que é um ser humano tão ruim que não teve nem uma semana direito que meu avô faleceu, gente. Como eu falei, meu avô faleceu tem quase 3 semanas. Vai fazer 3 semanas essa semana. 1 semana e meia depois, ele já tentou querer a parte do terreno do meu avô. Você Surpreende alguém? Não, gente. Essa história a gente já viu. A gente já viu essa história contada diversas vezes, em todo canto, sabe? As pessoas são movidas a dinheiro. Eu acho que... Ai, não quero nem Esse falar tipo mais, de não. pessoa é movida de... Esse tipo de pessoa. Mas o que esperar, né? nem descansou, gente, direito. Pra vocês terem noção. Como ele ainda é o meu genitor, isso é um fato que eu não vou conseguir mudar. Infelizmente, ele gozou e eu saí. Eu entrei com a ação pra tirar o nome dele e futuramente vou deserdar. Porque caso eu venha falecer, caso aconteça alguma coisa comigo, eu não quero que ele ganhe nada. Sabe o que é nada? Nada, 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 nada. Eu tô do lado do Júnior Caldeirão. Eu acho assim que realmente esse tipo de familiar precisa ser deserdado, colocado lá no limbo. Não que a gente tenha que ter mágoa. Agora eu vou me encaralhar aqui. Eu nem sei o que eu ia falar. Eu ia soltar um monte de coisa aqui, eu fiquei... Sumiu. Acho que Deus tirou da minha cabeça, tipo, filho. Assim que saiu a decisão do juiz, a gente já entrou com esse processo pra tirar o nome dele por completo e deserdar justamente por isso, gente. Eu não quero deixar nada pra ninguém que me fez mal. Se vocês acham que eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa ruim por isso, então eu sou mesmo! Olha, quem estiver assistindo isso aqui, tu provavelmente me conhece. Eu vou mostrar o Lucas mais cru do que nunca. Eu sou muito igual o Júnior. Quantas vezes eu já fingi tá muito bem, com muito assunto, mas no fundo eu queria que a pessoa se fu! Como assim, Lucas? Eu acho que... Ai, é pesado isso, mas isso sou eu. Às vezes é necessário ter um pouco desse rancor, porque, olha, acho que é o que te motiva a seguir em frente e não precisar passar por nenhum tipo de humilhação, Exatamente. sabe? Eu acho que, sabe, principalmente por questões religiosas, que perdão o quê, gente? Às vezes nem tá perdoado, vou ficar forçando um perdão. Tenha santa paciência, sabe? Isso aqui sou eu nu e cru pra vocês, sabe? Eu não vou ficar me polindo sobre esse assunto, eu vou falar alto mesmo, vou falar o que eu sou por dentro, sabe? Se você estiver assistindo esse vídeo, se sentir desconfortável, se sinta. Se você se identificar, melhor ainda, porque eu acho que já tô cansado desse papinho motivacional que a gente tem que perdoar tudo e todos. Sim. Se isso der um câncer lá na frente, é um problema unicamente meu e de quem não perdoou, sabe? Eu tô cansado de ter que ficar me adequando ao que o povo acha que tem que ser certo, que não é certo, sabe? E te é obrigado a perdoar, cara. O povo que fez mal pra gente, tomar no cu, as pessoas fazem suas merdas, a gente que tem que pagar ainda. Tenha essa paciência, me encarei aqui. Eu sou mesmo, comigo não tem essa de que, me fez mal, então tem que dar outro lado. Só Jesus que deu, meu irmão, porque eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Se me bater de um lado, eu bato do outro também. Se me fez
Olha, por muito tempo eu abdiquei de quem eu sou. Não, sério, gente. Assista isso aqui, tipo, até orem por mim depois, se vocês quiserem. Eu vou até trazer um pouco mais distante aqui o microfone do Lucas, senão vai estourar toda hora. Esse aqui é o Lucas que o Marcos conhece. Ele sabe que eu sou bem assim. Muitas vezes na frente de muita gente eu fiquei me polindo pra fingir ser algo pra agradar os outros. E eu não sou isso, gente. Sabe? Eu tô aqui no momento de muita euforia. Isso é verdade. Eu não tô aqui fingindo nada. Mas, gente, tenha santa paciência. Eu acho que às vezes, não devolva, não se reduza ao que a pessoa é. Às vezes ela precisa de um doido e meio. Às vezes ela precisa que você faça o pior com ela 3, 4, 5 vezes pior do que você já fez com ela. Do que ela fez contigo. Tô até me perdendo nas palavras. Eu acho que... Calma, Lucas. Eu vou ter que agora soprar um pouco. A gente precisa contextualizar as pessoas. Quem contextualizar? Alguém faz esforço pra contextualizar as merdas que fazem com a gente? Não. Eu não consigo ser tão empático. Eu acho que a partir do momento que eu aprendi a ter empatia por mim e não ter pelos outros, que empatia o quê? Eu vou dar uma de Vanessa Wolff aqui, gente. Vou... tacar esse computador no chão, pegar essa câmera. Mentira, a câmera não. Mas, sabe, chega de ter empatia pelos outros, gente. Pense em você, sabe? Ninguém pensa em ti, não. Sou amargo mesmo. E nem o Júnior Caldeirão. Mas eu faço mãe dobro! É isso aí, eu sou rancoroso mesmo, não tô nem aí! Sou rancoroso mesmo, já o bem pra quem te fez mal, aqui ó, estaca no meu cu. Se me desejar o mal, eu desejo mal em dobro. Se me desejar o bem, eu desejo bem. Se me fuder, eu fudo em dobro. Eu vou atacar também. Sabe por que tem tanta gente filha da puta nessa vida? Porque eu já tô cansado de ficar passando pano pra gente abusadora, estuprador, que mais? Me ajuda, João Carlos. Me ajuda, João Carlos. Vai. Pelo amor de Deus, gente, eu tô cansado dessa romantização principalmente da galerinha da igreja, viu? Isso daí é o que mais tem. Onde vai ter mais estuprador, onde vai ter mais assassino. Quem tem o poder de perdoar é Deus e Jesus. No vespeiro. Tô mexendo no vespeiro mesmo. Quem tem poder de perdoar mesmo, gente, é Deus. Porque a gente não é juiz aqui não, sabe? Se Deus um dia não me perdoar por eu não ter perdoado, aí as contas a gente acerta com Ele. Não é com um ser humaninho moralista na nossa carinha, não. Tô te sentindo um pouco rancoroso. Tô. Esse vídeo me ajudou a despertar o que tava preso aqui dentro. Eu queria falar pra muita gente. Até o Fred aqui, ó. Tá colérico, eu tô muito colérico. Não, mas o Fred, ele tá aqui, ó. Não, você não. O único... Se você não é um bom pai, quer dizer, se você não é uma boa pessoa, não faça filho, gente. Não faça filho. A gente sabe, por exemplo, que a gente não quer ser pai. Mas não, porque a gente... Nossa. A gente só quer ser pai de pet. Dá muito trabalho criar uma vida e eu acho que a gente não tá preparado a abdicar da nossa vida que a gente vive hoje pra tentar criar outra. Se eu não falasse desse vídeo, desse jeito não seria eu. Também que tá passando pelo mesmo tipo de situação, você também que teve um pai ausente, um pai que te abandonou, um pai que te maltratou, um pai que te agrediu, que foi tóxico, que você viu crescendo agredindo a sua mãe, e você não considera ele como pai, sim como genitor, é possível você fazer isso, tá, gente? É possível você fazer isso e faça sem remorso nenhum, porque a gente tem muito enraizado dentro da gente o honra pai e mãe, porém a gente tem que distinguir, gente, muito bem se a pessoa de fato está sendo pai e as pessoas de fato estão sendo mãe, porque não vale a pena você honrar pais e mães, ou genitor ou genitora, que só te adoece, que só te maltrata, que só te faz mal, que é narcisista. Esse tipo de gente... Ele tá falando num tópico que tem a ver com pai e mãe, mas isso também se engloba a qualquer tipo de relacionamento abusivo e tóxico. A gente tem que não guardar rancor, porque não vale a pena guardar rancor de gente ruim, mas sim perdoar, mas ir pra cada um pro seu canto, não conviva, porque essas pessoas, hora ou outra, vai te adoecer, e só quem vai se depois vai ser você, entendeu? Então assim, gente, esse é o meu conselho que eu tenho pra dar a vocês, tá? Não convivam com pais tóxicos. Ame, mas ame de longe. Se eu falar pra vocês que eu tenho ódio dele, que eu guardo o rancor dele, eu vou estar mentindo. Mas eu quero conviver longe. Tem gente que eu amo e quero conviver longe. Imagine gente que eu não gosto, entendeu? Então é isso, gente, tá? Hoje eu tenho um lema que quem me ajudou com essa frase foi o Marcos e minha amiga Kátia. Se for atrapalhar a minha vida e o meu processo, fora, chispa. Muitas vezes a gente abdica de nós pra ajudar os outros. Não tô dizendo que a gente não deva ajudar os próximos. Mas saiba quem ajudar, entendeu? Saiba quem ajudar. Então se for atrapalhar minha vida, gente, mande pra fora. Pula fora, põe o meme da Neuma aí. Pula
fora. Pula fora. Porque nós já fizemos isso e não vale a pena. Sim, é Eu verdade. prefiro 1000 vezes ceder o meu tempo numa ação pra pessoas em situação de rua. Tanto é que isso é uma vontade que eu tenho desde muito novo. Do que ficar ajudando gente FDP. Pai não é somente ser biológico, né? É presença, é estar ali, é olhar pro filho. Se não tá ali, se não tem essa presença, de fato, pra mim isso é um genitor. Da mesma forma que tem muito pai de sangue que não é pai de verdade e muito pai que não é de sangue que acabou, né, tipo... Fazendo o papel que certos indivíduos deveriam ter feito. E talvez, no caso do Júnior Caldeirão, isso é uma forma de reescrever a própria história dele. Sim, eu acho que foi um grito de liberdade, porque ele deveria estar tão angustiado com isso. Até eu me exacerbei aqui. Não foi atuação não, viu, gente? Eu acho que esse vídeo tava, de uma certa forma, me dando muito gatilho. Eu não digo por questões paternas somente, não. Eu digo por outras questões também. Quem assistir esse vídeo pode me bloquear, pode fazer o que quiser aí. As pessoas vão saber que é pra elas. Eu peço perdão aqui pra quem estiver assistindo e que não tem nada a ver com esse assunto. Eu usei esse vídeo também como um grito de liberdade. Tava sendo um peso ouvir tanta coisa e ficar pensando e lembrando de outras coisas que eu tô me sentindo mais leve agora. E no fim é tudo sobre identidade, né? É de não ter aquele peso no nome daquela pessoa que nunca esteve presente. Eu não tiraria o nome do meu pai. Pra mim, não faz diferença. Talvez, se um dia eu for muito rico, eu não sei, que nem o Júnior Caldeirão. Mas assim, eu acho que nem assim. Cada um reage e age de uma maneira que é conveniente pra si. Se um dia eu ficar muito rico nessa vida, eu só deixo a herança pra minha mãe e o restante, na regra da vida a mãe parte primeiro que o filho, né? Mas pra minha mãe o restante eu doaria tudo. Doaria tudo, sem peso na consciência. Comenta com a gente, porque esse é um tipo de assunto que precisa ser comentado de forma coletiva. A gente quer debater aqui com vocês e entender o que cada um pensa sobre esse assunto. Ficou um pouco pesado esse vídeo, mas é isso, gente. A gente tá aqui pra comentar tudo, então, um grande beijo, E até o próximo. até o próximo.